A recente discussão sobre a PL do aborto no Brasil trouxe à tona intensos debates sobre políticas públicas, direitos individuais e ética médica. Para compreendermos melhor esse contexto, é fundamental explorar como o aborto é tratado legalmente ao redor do mundo. Neste vídeo, a Rede MLC vai detalhar as mudanças na legislação brasileira nos últimos 100 anos. Faremos uma análise de como o aborto e o crime de estupro são tratados legalmente, com foco nas diferentes abordagens adotadas por países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Para começar, vamos entender o que é a proposta de lei do aborto, frequentemente mencionada como PL do aborto. Essa iniciativa legislativa busca regulamentar as condições sobre as quais um aborto pode ser realizado, como, por exemplo, definir os prazos gestacionais, circunstâncias médicas e sociais que podem justificar um aborto legal e procedimentos legais e éticos que devem ser seguidos. Nos últimos anos, houve um intenso debate sobre a descriminalização do aborto em diversas situações, principalmente diante de casos de má formação fetal grave, risco à saúde da mulher e gravidez resultante de estupro. Essas condições levantam a maior conscientização pública e a apresentação de propostas de alteração legislativa, como a mencionada PL do aborto, que reflete a revolução das percepções sociais e científicas sobre o tema. No Brasil, a legislação sobre o aborto passou por diversas mudanças ao longo do século XX e XXI, desde o Código Penal de 1940, que estabelecia restrições mais severas, até as recentes atualizações que ampliaram as circunstâncias para o aborto legal. Em 1984, foi estabelecida a possibilidade de aborto em casos de anencefalia fatal. Hoje, também é permitido o aborto em casos de gravidez resultante de estupro ou quando há risco à vida da mãe. Atualmente, o aborto é considerado crime para a mulher que provocá-lo em si mesma ou permitir que alguém o faça. A pena é de 1 ano a 3 anos de detenção. A pessoa que auxiliar a mulher a abortar também é punida. Sem o consentimento da gestante, a pena é de 3 a 10 anos de prisão. Com o consentimento, a pena varia de 1 a 4 anos de prisão. A PL do aborto não altera a legislação nos casos de anencefalia e risco à vida da mãe, que pode ser realizado a qualquer momento. No entanto, as vítimas de estupro precisarão realizar o aborto legal antes de completar 22 semanas de gestação, pois após esse prazo, o aborto pode ser considerado homicídio, pois não se encontra presente esse prazo no Código Penal vigente. Agora vamos sair um pouco desse cenário brasileiro e vamos ver como outros países tratam esse tema. Em países desenvolvidos, como membros da União Europeia e alguns estados dos Estados Unidos, o aborto é geralmente realizado e regulamentado de acordo com critérios variados. Já em muitos países subdesenvolvidos, as leis são bem mais restritivas, refletindo normas culturais e religiosas profundamente enraizadas. Em contraste, outros países subdesenvolvidos mantêm leis restritivas que, em muitos casos, proíbem o aborto ou permitem apenas em circunstâncias extremamente limitadas, como, por exemplo, risco à vida da mulher. Estas restrições frequentemente refletem normas culturais, religiosas e sociais profundamente enraizadas. No Brasil, o crime de estupro está sendo tratado com a nova proposta de aumento de pena para 30 anos com a possível castração química, diferente de outros países que têm leis mais severas, inclusive pena de morte. Países desenvolvidos como nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e diversos países europeus enfrentam crimes de estupro com leis rigorosas e medidas punitivas severas. Em muitos casos, os estupradores enfrentam longos períodos de prisões, frequentemente sem possibilidade de liberdade condicional. Recentemente, em Tennessee, nos Estados Unidos, a nova lei prevê uma pena de morte para criminosos por estupro de menores. Alguns estados norte-americanos, como a Califórnia, têm leis que permitem a castração química para criminosos sexuais reincidentes, embora essa medida seja controversa e suscite debates éticos e legais sobre direitos humanos. Como podemos analisar, o debate sobre o aborto e crime de estupro são complexo e polarizado em muitos países. A legislação reflete um conjunto de fatores que envolve questões éticas, sociais e religiosas.
No Brasil, a PL do aborto envolve muitas questões e mudanças na legislação brasileira que pode mudar o quadro significativamente. No portal da Rede MLC nós temos uma matéria completa com mais detalhes sobre esse assunto que vale muito a pena você ir conferir. Indra Miranda para a Rede MLC.